Olá, tudo bem? Meu nome é Renata Ilvo, eu sou advogada da Milvo, Mídia e Entretenimento, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direitos autorais, falando sobre direito autoral como fonte de renda. E aí a gente tem duas convidadas para a gente trocar essa ideia, que vão se apresentar também. Por favor, meninas, se apresentem. Oi, gente, tudo bom? Mulherada do Movimento de Mulheres Sambistas. Estou muito feliz de estar aqui participando nessa aula que vai mudar nossas vidas. Eu sou Lediane Mota, cantora, compositora, preparadora vocal e confesso que eu preciso aprender muito sobre direitos autorais, sobre como fazer das minhas músicas a minha fonte de renda. Eu quero viver disso, né? Obrigada, Renata, por esse momento. Obrigada, Movimento. E deixo agora aqui com a minha irmã maravilhosa. Oi para todo mundo que está aí, para a LED, para você, Renata, pessoal do Movimento das Mulheres Sambistas. E é isso, né? Eu sou Thaís Vilela, sou cantora e compositora, e ultimamente tenho arrumado muitas parceiras agora para as minhas composições. As mulheres estão conectadas, estão em rede, isso está facilitando com que a gente exercite isso, mas que com que muitas outras dúvidas apareçam também, a partir do momento até que a gente vai escoar essa produção. Então, eu fiquei muito interessada pelo tema desse workshop. Estamos aí. Que bom, é um prazer enorme agradecer o convite. É muito bom fazer parte desse movimento maravilhoso, é uma iniciativa maravilhosa. E aí a gente pode começar, eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui. Vamos lá, share screen. Vamos agora tentar compartilhar, porque eu estou acostumada, mas deixa eu ver se vai. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Não? Para compartilhar. Não, né? Só você procurando. Eu posso fazer um fundo musical enquanto você procura. Eu acho ótimo. Tchê, olha lá. Viu? A musiquinha veio. Opa! Gente, infinita. Olha que interessante! Vamos ver, espera aí, calma aí que a gente está tentando aqui compartilhar. Chegou! Vocês estão vendo alguma coisa agora? Sim. Agora está rolando uma telinha. Tá, vocês estão vendo aí o direito autoral como fonte de renda? Sim. Tá, porque eu não estou mais vendo vocês, eu não sei como eu faço para ver vocês também. Você pode, talvez, dar um off nessa... Quando mostra, dá um off e volta. Eu não perdi você. A gente continua vendo você e vendo a sua... Tá vendo? Mas é porque quando eu vou fazer dessa forma, então. Eu vou abrir aqui, e aí eu vou tocando. Qualquer coisa vocês me sinalizam, tá? Isso. Beleza, então. Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu começo apresentando aqui, né, o nosso tema, que é o direito autoral como fonte de renda. E aí eu já começo com uma provocação. Porque seria direito autoral ou direitos autorais? E aí, essa provocação a gente guarda um pouquinho para a gente poder pensar nela um pouquinho mais tarde. Bom, quais são os temas que serão abordados? A gente vai falar sobre direito autoral, o que é o direito autoral, a diferença entre obra e fonograma,
quem que recebe direitos autorais, como é que funciona a associação e ECAD, as plataformas de streaming, as editoras, gravadoras, como é que funcionam esses contratos, autorização, proteção dos direitos autorais, transferência dos direitos e as considerações finais, que são algumas coisas que eu fui vendo no meio do caminho que seria importante falar e que eu tinha passado. É um tema muito extenso, né? Eu foquei na parte que interessa a vocês, no caso, que é a parte relacionada à questão musical. Bom, vamos falar sobre o que é direito autoral. O direito autoral está regido pela Lei Federal 9.610 de 98. E antes de falar sobre o direito autoral, eu queria falar sobre a propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um conteúdo que é decorrente da capacidade humana de criação. Ou seja, nós, seres humanos, somos capazes de criar obras, criar intelectualmente, né? Então, a propriedade intelectual é essa criação, que é muito particular e muito especial, né? Por isso ela merece tamanha proteção. Quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando do gênero. E existem as espécies, que são o direito autoral e a propriedade industrial. A propriedade industrial está relacionada a marcas, patentes, desenhos industriais, que são inerentes à questão da empresarial, né, da composição da constituição empresarial. E o direito autoral já é mais relacionado à criação de obras artísticas e intelectuais. Eu trouxe para vocês um conceito de um jurista que é renomado na área, falando sobre direito autoral, que ele fala: direito do autor ou direito autoral é o ramo do direito privado que regula as relações jurídicas advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais, estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências. Bom, esse é um conceito um pouco mais formal, né? Mas se a gente for simplificar isso, a gente pode falar que o direito autoral é dos criadores da obra intelectual, de quem cria a obra intelectual, a obra artística. Ou melhor, e aí uma outra provocação, é o direito dos titulares dessa obra. E aí também peço para vocês guardarem essa palavrinha aí, titulares, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, vocês vão entender por que eu trouxe agora aqui. Bom, para a gente começar aí introduzindo dentro do tema de interesse de vocês, que é a música, é importante a gente trazer a diferença entre obra e fonograma. Quando a gente fala de obra musical, a gente está falando da música em si, né? A gente está falando da criação musical, instrumental, ou litero-musical, né? A musical é quando é só instrumento, e a litero-musical é quando é a letra e instrumento, né? A letra e melodia. E aí uma observação aqui a fazer: se você tem só a letra, você não tem a melodia junto, você não tem uma obra musical, você tem uma obra literária. Então, para ser obra musical, é importante que haja letra e música. Por isso que é importante ter a partitura na hora de fazer o registro. E fonograma, o que é fonograma? Fonograma é a gravação dessa música. O fonograma, ele é a fixação dessa música numa mídia, que pode ser um vinil, um cassete, um CD, um DVD. A gente falou sobre a provocação lá inicialmente, sobre direito autoral ou direitos autorais. Vocês lembram disso, né? E eu queria falar para vocês o seguinte: quando a gente fala de direitos autorais, a gente está falando de direito autoral mais direitos conexos. E aí a gente vai seguindo para um outro ponto, que é quem são os titulares desses direitos, quem devem receber esses direitos. Antes de ir para esse ponto, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa até agora? Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre propriedade intelectual. E como isso como é melhor essa explicação? Eu não entendi bem.
Então, a propriedade intelectual, ela é um instituto, né, um ramo do direito. Existe um direito de propriedade intelectual. Quando eu falo propriedade intelectual, para que a pessoa entenda o que é a propriedade intelectual, ela é uma criação que é do intelecto, advinda do intelecto humano, né? E aí ela tem proteção. Essa criação, ela tem proteção, que é uma proteção de propriedade intelectual. E aí... propriedade intelectual seria as ideias, seria a criatividade, as inspirações? Então, na verdade, isso tudo é criação, mas para que ela seja protegida, ela precisa ser materializada em algum lugar, né? Então, quando a gente fala em direito autoral, a gente fala sobre a materialização da criação artística, né? No caso da música, seja tocada efetivamente, né? Cantada efetivamente, seja gravada efetivamente em alguma mídia. Quando a gente fala de outros tipos de criação, por exemplo, uma obra literária, ela precisa ser materializada no livro, ela precisa, entendeu? Então, quando você tem a proteção, ela existe quando essa criação ela é materializada. A ideia só, ela não tem proteção de propriedade intelectual. A ideia, qualquer um pode pegar a sua ideia. Se você compartilha uma ideia com ninguém, você não tem isso materializado, se essa pessoa materializa, você acaba que você não tem como recorrer a isso, porque a ideia ela não tem proteção. Então, o resumo é: materializa e protege, porque vão pegar a sua ideia e vão dizer que é dela. Ideia não deve ser compartilhada. Se você tem intenções de construir, de materializar isso, se é um projeto, não compartilhe, porque a ideia, ela realmente pode ser utilizada. Para você ter proteção, você tem que ter materializado de alguma forma, entendeu? Maravilha. Então, podemos seguir? Tem mais dúvida? O Thaís voltou, né? A gente está parado aí nessa parte da provocação, sim, dos direitos autorais. Mas em relação ao que foi falado antes, vocês querem falar alguma coisa? Eu fiquei só com dúvida sobre isso mesmo. Obrigada. Tá, beleza. Então, em relação à questão da provocação, geralmente a gente escuta muitas pessoas falarem sobre direitos autorais, né? E aí, direitos autorais está no plural porque é a junção do direito autoral com o direito conexo. E aí a gente vai falar sobre quem recebe esses direitos. No caso do direito autoral, quem recebe são as autoras, no caso, compositoras, né? Quem escreve, quem compõe a obra musical ou a obra litero-musical, né, tem o direito a receber esses direitos autorais. No caso dessas pessoas, os autores e os compositores, eles são os titulares originários do direito autoral. Só que eles podem outorgar esse direito para outra pessoa. E aí é quando você outorga, quando você faz um contrato de edição e outorga poderes para as editoras, por exemplo. Aí as editoras que vão fazer a gestão e administração desses direitos, elas recebem um título de titulares derivados em decorrência dessa outorga de poderes. No caso dos direitos conexos, quem são os titulares originários são os artistas intérpretes, né, os músicos executantes, os produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão, que também podem outorgar poderes para outra pessoa. E aí seria no caso das gravadoras ou selos que fazem a gestão e administração do fonograma, né, e a produção também musical, enfim, dessa gravação. Alguma dúvida? Não, ficou bem claro. Não sei, Thaís. Podemos seguir? Thaís? Eu tive um problema aqui no meu som, por isso eu saí, voltei, e aí estou pegando dessa parte. Então, depois eu vou ter que rever esse início, mas a gente segue o baile. Tá, aí você tá vendo aí a tela, né? Agora tá tudo certo, que eu tive que sair, entrar e todos os comandos reiniciaram, mas eu fiquei muda, assim, por muito... Vocês ficaram... Eu fiquei sem som de vocês durante muito tempo. E aí, mas não tem problema, que depois eu
eu faço essa parte. Tá, mas você olhando essa tela, olhando o que você está vendo agora, você consegue entender o que Agora está voltou colocado tudo ao aqui? normal. Voltou tudo ao normal, tá? Vocês três no canto e o slide da provocação inicial, direitos autorais, AIS. Direitos Tá, autorais. e em relação a esse slide, tudo bem. Se você tá entendido, então eu vou continuar, tá? Isso. Obrigada. Beleza. Então, quando a gente fala de direito autoral, a gente está falando da obra. E quando a gente fala de direitos conexos, a gente está falando do fonograma. Agora a gente vai para um ponto que a gente vai falar sobre o que eu preciso fazer para receber os direitos autorais. Eu preciso fazer o cadastro nas associações de direitos autorais, uma filiação. E aí, nesse ponto aqui, eu coloco a vocês que essa associação ela é livre, tá? Vocês têm essas associações aqui para escolher, que são essas 7 associações. Vocês podem escolher qualquer uma delas, e se vocês não tiverem satisfeitos, vocês podem trocar de associação a hora que vocês quiserem. Inclusive, vocês podem ser filiadas a mais de uma associação, dependendo do projeto. Se você tem, por exemplo, uma composição com coautoria com outra pessoa, e essa outra pessoa quer que seja colocada na Socimpro, por exemplo, mas você é filiada da UBC. Então, você pode ser filiada da UBC e da Socimpro para aquela música em específico, para aquela obra em específico. Isso não tem problema nenhum, tá? Não sabia disso. Você pode fazer isso. Você tem que fazer essa gestão depois, né? Em termos de gestão, você tem mais uma ferramenta, mais uma associação para poder consultar. Mas você pode fazer isso. E se você só fiz o cadastro, estou filiada, beleza, vou receber meus direitos autorais? O que vocês acham? Sim ou não? Só fazer a filiação já te garante receber direitos autorais? Talvez sim. Talvez para sim. Então, na verdade, não. Por quê? Você fazer. A filiação é o começo. Você precisa fazer. Mas, para você receber direitos autorais, você precisa cadastrar o seu repertório, as suas obras lá, na associação. Por quê? Se você não cadastra, a associação ela não sabe quais são as suas obras. Então, na hora de arrecadar, o ECAD ele não vai conseguir, ele vai arrecadar, mas ele não vai ter dono, não vai saber de quem é essa obra. Então, vocês precisam cadastrar o repertório das músicas nas associações de vocês. Isso é muito, muito, muito importante, porque senão a música toca e vocês não recebem. Então, a gente entra aqui no ponto falando sobre ECAD. E o ECAD nessa história, né? O ECAD é o escritório central, é quem é o responsável por arrecadar os direitos autorais e distribuir esses direitos pela execução pública das obras e do fonograma que são executados. E aí, como é que funciona isso? O ECAD, ele arrecada os valores, né? E ele distribui esses valores para as associações, de acordo com a obra. Enfim, eu vou falar isso no próximo slide, como é que é feito esse critério de arrecadação. As associações, por sua vez, elas recebem do ECAD e repassam os valores para os associados. Então, é nesse repasse aí que ela precisa entender quais são as obras de cada afiliado. E nesse momento aqui, eu vou trazer para vocês. Primeiro eu vou perguntar para vocês. O que vocês acham? Quem nasceu primeiro aí nessa história? O ECAD ou as associações? As associações. Acredito que o ECAD realmente é bem controvertido mesmo. Existe um certo. É igual o ovo e a galinha, né? A história de quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha. E aí eu vou contar para vocês uma historinha relacionada a como que isso surgiu. Na verdade, quem surgiu primeiro foram as associações. Isso, no início, lá nos primórdios, né? Porque que o vovô soltava pipa, já existia, né? As composições, obviamente, e quem fazia a gestão disso era uma sociedade relacionada a autores teatrais, era a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Então, essa sociedade ela não era específica de direitos autorais da música, né, de composições musicais.
E aí alguns compositores na época, o Braguinha, Mário Lago, entre outros, eles se uniram e eles entenderam que era necessário constituir uma associação que fosse específica de direito autoral da música. E aí, em 1938, que eles fizeram aí a ABCA, que é a Associação Brasileira de Compositores e Autores. Com essa criação, outros compositores foram se unindo e aí foi criada a UBC, que é inclusive uma associação que está aí no mercado, enfim, que tem vários catálogos, que tem um catálogo vasto. E em 42 foi criada a UBC. E aí, várias outras associações foram sendo criadas também, né? A gente tem 7 associações hoje. Só que na época, cada um tinha uma regra diferente. Então, para poder se entender, saber qual era o percentual que arrecadava, o que distribuía, era uma loucura. E aí todas as associações se uniram e aí decidiram criar o ECAD. Então, o ECAD ele foi criado pelas associações como uma forma de centralizar e de trazer uma arrecadação, uma distribuição mais igualitária. E aí foi instituído o ECAD pela lei federal em 73, em 77 o ECAD começa a funcionar e começa a fazer efetivamente esse trabalho de arrecadar e distribuir. Então, respondendo à pergunta, as associações nasceram primeiro e foram elas que, a partir delas, que foi criado o ECAD como uma forma de centralizar essa arrecadação. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre como que o ECAD arrecada. Essa aí é a mais polêmica de todas. Todo mundo sempre se questiona muito em relação a isso. E, assim, ela é interessante porque, de fato, você não tem efetivamente como saber quais são os valores que são arrecadados exatamente, porque primeiro eu vou explicar como é que as duas formas. Tá? Primeiro tem a forma direta. O ECAD, ele arrecada e ele paga diretamente para a obra utilizada. E aí eu coloquei aqui 2 exemplos, que é o repertório e o kill sheet. O repertório é, quando você tem um show, por exemplo, o produtor desse evento, ele tem que mandar para o ECAD uma relação de todas as músicas, de todas as obras que estão sendo executadas. Então, isso é uma obrigação do produtor, ele tem que fazer isso. E aí, na hora o ECAD vai gerar uma guia de pagamento para esse produtor, né, para esse show, e será pago um valor. Esse valor vai ser direcionado para aquelas obras que estão no repertório. O kill sheet, o que é o kill sheet? Ele é um documento de informação do diretor, do pessoal ali do audiovisual, quando faz uma sincronização, quando usa uma obra dentro do audiovisual. Ele precisa também informar quais são as obras que estão sendo utilizadas. E aí, na hora de pagar, esse pagamento vai diretamente para essas obras que estão sendo utilizadas naquele audiovisual. Então, mais simples, beleza, tranquilo. A problemática está na forma indireta de pagamento. Por quê? É feito a partir de uma amostragem que tem um certificado do IBOP e tudo mais, mas ele depende, primeiro, que os estabelecimentos que utilizam a música estejam adimplentes, que sejam pagantes. Porque se eles não forem pagantes, eles não têm como, o ECAD não tem como fazer esse pagamento. E segundo, que ele é feito a partir de critérios, ele recebe, porque normalmente nessa situação é quando o ECAD não consegue identificar quais são as músicas que foram tocadas. Por exemplo, num bar. Você está lá com um barzinho que o dono toca lá uma música ambiente. Você não tem como saber quais foram as músicas que foram tocadas ali. Então, o que o ECAD faz? O ECAD faz um valor, mais ou menos, de acordo com a importância da música para o negócio. Então, tem alguns critérios que o ECAD utiliza para poder gerar o valor para a guia de pagamento daquele local. E aí é feito o pagamento, e aí na hora de entrar para a base do ECAD, na hora de ser distribuído, isso é distribuído para todos. Então, assim, acaba que o percentual ele é muito baixo, ele é pequeno, né? Se você pensar em pequena escala.
Então, essa parte indireta gera mais dúvida, geralmente, porque a gente não tem valores certos, específicos, e os critérios eles são de acordo com algumas avaliações do ECAD, que tem isso no site do ECAD, tá? Tem um documento lá que informa mais ou menos quais são os critérios utilizados, os pontos de o que vale mais ponto, quais são os locais que tem um ponto maior, por exemplo, casa de show tem um ponto maior do que uma loja, por exemplo, porque, e aí a gente segue para o próximo slide, quem deve pagar direitos autorais? Né? São todas as pessoas que utilizam isso, que utilizam a música, que utilizam a obra. E aí tem uma diferença, por exemplo, a casa de evento, para ela, a música tem uma importância muito maior do que para uma loja, por exemplo. Uma loja é bacana ter música? Tem, mas você vai vender de qualquer forma. Agora, para uma casa de show, por exemplo, a música é fundamental. Então, isso faz diferença na hora do ECAD realizar aí esses valores para serem pagos. Entenderam? Entendi. Eu tenho uma dúvida sobre direta e indireta. Essa arrecadação onde, por exemplo, eles calculam uma taxa para uma casa de show e outra taxa para uma loja, ficou claro? Mas sobre o recebimento das minhas obras em específico, né? Quero saber, isso vem como um resíduo total, mesmo a minha obra não tocando, porque eu não entendi essa parte, como isso chega até a mim. Entendi a arrecadação lá, mas o produto final, para mim que sou compositora, que coloquei a minha obra dentro da associação, essa porcentagem das casas de show, das lojas, eu não entendi para onde vai. Vai para o ECAD, eles distribuem para as associações e chegam até a gente, é isso? Na verdade, chega num percentual muito pequeno, né? Geralmente é tipo 0,001, assim. Então, não é uma coisa significante quando você coloca uma divisão, uma distribuição para mais de 500 mil associados. Então, não vai ser por essa fonte que você vai receber a maior parte dos seus direitos autorais, entende? Quando você não tem da parte indireta, né, dentro dessa execução pública, você não tem um recebimento expressivo por causa disso, porque eles distribuem entre 550 mil associados, que são mais, não tem esse número específico, mas o valor é muito pouco, porque ele distribui para todo mundo. Então, assim, é complicado, mas assim, não tem como ter uma outra forma de fazer essa fiscalização, porque para isso o ECAD teria que investir em pessoal para poder ficar acompanhando esses lugares, para poder ficar anotando as músicas, enfim, que estão tocando ali no bar, e isso é inviável, né? Agora, por exemplo, nas rádios já funciona de outra forma, porque se você as rádios elas têm que colocar lá, elas têm que dar também pro ECAD as músicas que estão sendo tocadas no repertório. Então aí já o pagamento já é feito de uma outra forma, né? Eu estou falando aqui mais desses lugares, tipo bar com música ao vivo, são mais esses cenários. Há uma loja lá no Saara que tem lá uma musiquinha ambiente que você escuta uma música ali ou outra, entendeu? Então assim, há um pagamento disso, mas não é expressivo na hora de recebimento, entendeu? Mas, de certa forma, se recebe, sabe? Mas vale aí a pena não. se associar, porque minimamente você vai receber alguma coisa ali. Você tem que se associar para você inscrita, receber. né? Sim. Isso, e é isso. De pouquinho em pouquinho você vai ganhando, você vai crescendo ali o pão, né? Então, E como mas assim, receber o direito da sua própria obra? então, você tem que se associar de qualquer forma, porque se você não se associar e se você não colocar o seu repertório lá, você não vai receber nada do que você fez. E aí, como que eu recebo diretamente pela minha obra? A gente vai falando isso mais à frente, mas aí que são as negociações, sua música ser tocada efetivamente, é quando você faz uma apresentação. Isso a gente vai chegar lá, mais à frente a gente vai chegar. E aí eu falo sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta também. Pode falar.
eu já tive experiência de estar tocando em bar e chegar o fiscal do ECAD e me pedir para fazer uma lista ali, mais ou menos, na hora das músicas que eu lembrasse, os compositores. Mas isso, assim, em 20 anos, aconteceram pouquíssimas vezes. E eu acredito que um fiscal que entre numa casa, se ela estiver errada com o ECAD, ele nem vai parar para me pedir repertório, ele vai ter que ter uma conversa lá com o dono da casa, não sei. Então, acredito que essas casas, elas já pagavam o ECAD, né? Só que, por outro lado, nunca me pediram, nas outras noites, a lista de músicas, né? E, principalmente, que agora, entendendo como funciona a coisa, eu me associo, informo na associação, essas são minhas músicas. E vou para a vida cantar as músicas, e a casa onde eu estou trabalhando, né? A gente está pressuposto que ela pague o ECAD, então daí toda noite eu faço a minha lista de músicas e entrego para essa casa. Como eu não vejo essa prática acontecer de se recolher esse repertório dos músicos, por que eles, uma casa que a gente parte do pressuposto que ela funcione, sei lá, durante a semana toda, o que ela entrega, então, para o ECAD? Porque se espera, né? A gente acredito que faça uma média, né? Por noite, se cantam tantas músicas Sim. aqui, é assim que funciona, eles fazem uma lista do que foi cantado lá, e aí, Quando enviam para cá, como é que é o processo? Então, quando você tem uma música ao vivo, a casa de eventos, enfim, o bar que tá lá aquela música ao vivo, ela tem sim que indicar essas músicas que estão sendo cantadas, né? Geralmente acontece o seguinte, tem algumas situações aí em relação a bares, eventos, em casos de eventos. Existem geralmente acordos do ECAD com essas casas, porque como elas tocam diariamente, como elas têm uma utilização contínua de música, geralmente o ECAD faz um esquema que elas pagam um valor fixo, um valor mensal, e aí esse valor é distribuído de acordo com as obras que eles colocam quando música ao vivo, né? Porque a música ao vivo você consegue saber quais são as obras que foram tocadas. A questão aí, que é problemática, entender se esses estabelecimentos comerciais estão pagando o ECAD direitinho ou não. Porque, infelizmente, se eles não estão pagando, se eles não estão enviando essa lista de repertório, esse dinheiro não vai chegar até você, no caso que é compositora, que é autora dessas obras que foram tocadas. E no caso, você, entendeu? Então, nesse caso da música ao vivo, aí a gente está falando de direito autoral. Então, se você está cantando alguma música que é de sua autoria, se eles não estão pagando, você não vai receber, infelizmente. Então, é uma coisa que é uma questão problemática, porque a gente depende também dos estabelecimentos que utilizam a música que paguem esses direitos para poder chegar até quem deve chegar, né? Que são vocês, no caso, autoras, compositores, né? Falando de direitos Então, autorais. Se a casa fecha um acordo e paga um valor X por mês, ela quando recolhe, vai, como vocês falou, para todos os associados, seria isso? Porque se ela não recolheu o meu nome da minha música e não informou que eu cantei lá, para mim diretamente não vem. Para minha música específica não vem. Exatamente isso. Então, é a prática, né? É a prática para chegar, né? Para chegar diretamente para você, precisa estar indicado que você cantou essa música lá, precisa estar no repertório, precisa ser informado ao ECAD, senão vai ser feito dessa outra forma, indireta. E a gente tem esse direito de chegar no dono da casa e falar, vocês recolhem ECAD, eu queria falar que eu toquei hoje minha música tal. Então, eu entendo que sim, porque como a gente está falando de um direito que é um direito autoral, é um direito que ele é uma fonte de renda, é um direito que ele é, como a gente está falando de uma criação, fruto de uma criação
intelectual, quer dizer, uma obra que é composta por você, ela que tem a titular, que tem ali originalidade, ela é sua. Eu não tenho eu tenho que escrever a obra que você escreveu. Então eu entendo que a partir do momento que você está ali cantando a sua música, eu acho que é sim um direito seu de solicitar que seja pago isso, principalmente considerando que a casa, né, um bar, enfim, um restaurante, ela está ganhando dinheiro com isso, né? Porque por mais que você não precisa necessariamente de música, porque a pessoa vai consumir ali, vai consumir, mas eu prefiro 1000 vezes consumir num lugar que tem uma boa música tocando. Então, isso gera valor para o estabelecimento. Então, o estabelecimento ganhar valor e não te dar o valor merecido pela obra que você criou, eu acho que isso não deve se naturalizar. Então, assim, eu entendo que você tenha direito, sim, mas na prática isso é mais delicado, né? Porque como é que você vai e faz isso perante o dono e como é que essa resposta vai ser? Então, é uma questão delicada, mas direito eu entendo que você tenha, sim. Que pena que acho que a Thaís caiu, ela não está mais aqui, e eu entendi a pergunta dela, e eu vou fechar dizendo que o que eu pude entender é que, de alguma forma, também cria-se essa cultura do ninguém fiscaliza, ninguém... Eu acho que você caiu também, né? Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu não te ouvi, cortou. Tá. É porque a Thaís voltou, talvez possa ser por isso. Que bom que ela voltou. Mas é isso, né? Essa cultura da ilegalidade, dá um jeitinho e vai ficando. Se a gente pode não pagar alguém, que sejam os músicos e os compositores, né? Porque num bar eles pagam todos os outros. E seria interessante se, olha, para tocar aqui você tem que mandar seu set list, isso também organizaria melhor os músicos, né? A pessoa que não é organizada, que não tem seu set list, que não tem seu repertório, ela não poderia entrar ali, né? Porque muitas vezes os grupos eles se formam na beira do restaurante, na beira da casa de show. As pessoas juntam 5, 10 pessoas, se juntam ali, cada um canta seu repertório sem ter combinado nada. E aí inibe também a progressão do trabalho profissional, da profissionalização do músico. Acho que também acaba indo para esse lado aí. Thaís, você voltou. E que bom que você voltou, minha irmã. Mas é muito sobre isso mesmo, é um pouco sobre essa questão, sim, de entender de entender que o direito autoral é uma fonte de renda, que é inerente a uma profissão, entender que é importante se fiscalizar, é importante entender as partes entenderem o valor que a música tem para o negócio, né? Porque a gente está falando de negócio, a gente não está falando de distração, a gente não está falando de um entretenimento vazio, a gente está falando de um entretenimento que gera dinheiro, a gente está falando de um entretenimento que gera valor para essas casas que colocam as músicas, né? Então é importante ter esse conceito bem internalizado para a gente poder mudar essa cultura, mas é um processo, né? É um processo que eu espero que a gente consiga chegar lá, e por isso, inclusive, que eu me especializo nessa área, porque eu sou uma amante, uma apaixonada da música. Meu pai é compositor também, eu digo que eu sou uma artista também frustrada, que eu escrevo algumas coisas e gosto de brincar mais isso timidamente aqui na minha casa, mas eu sou assim, muito militante aí pelos direitos autorais, eu acho que é muito importante. O que seria da música, né, se não fossem os compositores? Então é muito importante ter essa valorização. A gente, seguindo, então, a gente fala aqui sobre a questão dos percentuais. Quando você é afiliado quando você faz lá o seu cadastro na associação, e você coloca suas obras lá, você tem que pagar um percentual de administração, né? Então, a gente está falando aí de 10% do ECAD, que ele fica... Do que ele arrecada, ele fica com 10%. 5% fica para a associação, para a sua associação, no caso, e 85%
vai para os titulares dos direitos, né? Então, tem essa fatia aí que o ECAD e a associação acabam pegando, e 85% vai para os titulares. E o que eu estou falando? Quando eu estou falando desses percentuais, eu estou falando da execução pública disso, né? Que é o quê? Show, live patrocinada, execução em bares, hotéis, em restaurantes, em lojas, que foi o que a gente estava falando, em ambientes que tenham transmissão pública. Então, que é a forma onde, como o ECAD arrecada, que é a partir da gestão coletiva. E aí, esses 85%, que são dos titulares, como é que é dividido isso? Essa divisão, a gente precisa entender o seguinte: tem fonograma, ou seja, tem obra gravada? Tem ou não tem? Se você fala que não tem uma obra gravada, se você não tem fonograma, se a música não foi gravada, então você só tem a obra musical. E qual é o cenário? Como é que cenário esse cenário que eu tô falando? É a música ao vivo. Quando você toca num show, você tá lá ao vivo, você não tá gravando aquilo, né? Quando você grava, quando você vai fazer um DVD, isso gera um fonograma. Mas quando você tá só lá no show, ou na sua música ao vivo, lá no barzinho, isso só incide direito autoral. Então, 100% do que é arrecadado para essa obra fica para os autores dessa obra, para os compositores, e, no caso, para as editoras, se você tiver contrato de edição com alguma editora. Aí, perguntando de novo, tem fonograma? Tem fonograma. Então, como é que faz? Aí é a outra divisão do lado. Existe a obra musical, então 66,66% é de direito autoral, que vai para as autoras, compositoras, editora, e mais o fonograma, que 33,33%, que vai para intérpretes, músicos, produtor fonográfico, e aí as gravadoras e selos. Tem alguma dúvida aí em relação a isso? Geralmente existem dúvidas em relação a isso. Não. Eu já assinei muito direitos conexos, muita anuência, né? Aquelas cartas para direitos conexos, mas também nunca soube onde esses 33% foram parar, nunca. Interessante. Então, isso tudo é uma boa parcela, né? Sim, todos esses percentuais aí são percentuais importantíssimos. Mas então, tudo isso aqui, todos esses percentuais que eu estou mostrando, isso tudo é pago através da associação. Se você não tem associação, se não está lá na associação, se não existe em lugar nenhum, porque assim, para o ECAD pagar, para a associação te repassar, ele precisa saber que você fez parte daquele fonograma, por exemplo. Se você fez uma gravação como músico, como música executante, trocou lá o seu violão, se não tem em nenhum lugar essa informação, você não vai receber esse direito. Então, você só recebe esse direito se tiver no cadastro lá do fonograma, e aqui eu não trouxe, mas o fonograma, ele é feito um cadastro, que é o ISRC, que é um código específico do fonograma, que é feito pelo produtor fonográfico. Quando você faz esse cadastro, o produtor fonográfico ele tem que colocar todas as partes que fizeram parte daquela gravação. Então, se você fez parte disso, mas seu nome não está lá, você não vai receber. Então, você precisa conferir se o seu nome está lá ou não. Então, isso é muito importante, porque senão você não vai realmente receber. E aí não é porque não foi pago necessariamente, é porque o seu nome não estava lá, ninguém sabia que você tinha que receber isso, entendeu? A quem passar. Oi, não entendi. Ninguém sabia a quem passar, né, o valor. Exato. Exatamente. Então, por isso que essa parte cadastral, ela é muito, muito importante, porque senão vocês não recebem. E o ECAD dialoga só com a associação de compositores ou a associação de músicos também? Sindicatos de músicos, não, só associações. Associações. Para você receber dinheiro pelo ECAD, você precisa estar cadastrada nessas 7 associações que eu falei aqui atrás. Deixa eu voltar um pouquinho. Que são essas aqui, ó. Assim, tá vendo? Socimpro, Amar, Abramos, UBC, SBACEN e SICAM. São essas 7 associações.
Se vocês não estão cadastradas nessas associações, vocês não estão recebendo direito autoral. Então, vocês precisam estar cadastrados nessas associações e precisa do repertório estar cadastrado nessas associações, porque senão, aí é o que a gente está falando, tanto o repertório quanto a informação de que você participou de algum fonograma. Se não tiver isso, você não recebe. Então, seguindo aqui, a gente falou aqui, agora a gente vai falar sobre como esses valores aqui, que a gente está colocando, eles serão divididos entre os titulares, porque a gente falou aqui, na obra musical, podem existir mais de ou mais de dois ou mais titulares, né? E em relação à gravação ao fonograma, você tem vários titulares, né? Você tem os titulares do direito autoral e você tem os titulares do direito conexo. E aí, como que essa divisão é feita entre esses titulares? Se você fala sobre uma obra musical apenas que não é gravada, que é executada, como a gente está falando da música ao vivo, você tem, quem são os titulares? Os autores, né? Os compositores, e aí quando eu falo autor e compositor, eu estou falando do autor da letra, tá? E o compositor, eu estou falando do compositor da melodia, mas, enfim, pode ser as mesmas pessoas, né? E a editora, que é aí que é outorgada, que é titular derivada, que faz essa gestão desse direito autoral. Então, essas pessoas, todas elas são titulares para receber o direito autoral referente a essa obra musical. E esse percentual de 100%, ele é acordado entre as partes. Então, um cenário, vamos colocar, vocês duas são compositoras maravilhosas, e vocês escrevem juntas uma obra, em coautoria. Então, aí, vocês duas são autoras, correto? Então, como é que vocês vão dividir isso? Por exemplo, uma escreveu a maior parte da letra, a outra escreveu o refrão. A gente vai dividir 50% e 50% entre a gente? Ou vai ser 70% ou 30%? Como é que vai ser esse percentual? E aí vocês precisam fazer isso num contrato de autoria, de coautoria, que a gente chama contrato de coautoria, para decidir quais são os percentuais que vão ser divididos entre vocês. E mais a editora, se vocês também tiverem editora, tem um percentual que é colocado, normalmente é posto no contrato de edição. Então, esses percentuais, a divisão desses percentuais é realizado é acordado em contrato. Em relação ao fonograma, a gravação tem a obra musical, aquele 66,6%, né, que é 2/3 aí, e mais o fonograma, 33,33%. A obra musical, 66,6%, é a mesma ótica, a mesma lógica anterior. Vai ser dividido entre os autores, compositores e editora e é feito em contrato. Sem problema, beleza. Agora, em relação ao fonograma, como é que funciona? Esses 33,3%, ele vai ser dividido entre intérpretes, entre os produtores fonográficos, músicos executantes e aí as gravadoras como titulares derivadas. Esses percentuais que eu coloquei aqui, 41,7%, 41,7% e 16%, são percentuais fixos que são determinados pelo ECAD. E isso foi determinado em lei, né? Então, é uma coisa que foi fixada a partir lá da historinha que eu contei, da união aí das associações que chegaram nesses percentuais. O intérprete, ele tem 41,7% desse fonograma, né? Sempre que esse fonograma for tocado, ele vai receber 41,7%. O produtor fonográfico, que é aquele que é responsável pela criação daquele SRC, daquele código dizendo quem são as partes envolvidas, vai ganhar 41,7%. Normalmente, o produtor fonográfico é aquele que financiou a gravação, né? Quando você faz lá a produção musical, você vai num estúdio, o produtor musical e paga os músicos, você, como cantora, como intérprete, como artista, paga todo mundo e tal, e grava. Você aí é a produtora fonográfica. Então, assim, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar lá na observação e depois eu vou compartilhar esse
esse material com vocês, aí eu coloco essa informação também. É muito importante tomar cuidado em relação à questão do produtor fonográfico, porque se você financia tudo e vai, por exemplo, gravar num estúdio, e aí o produtor musical vira para você e fala assim, ah, não, vamos aí gravar, você pagou ele para produzir, e ele fala, não, eu subo para você, eu boto essa gravação lá no ISRC, e eu coloco lá como produtor fonográfico, ele, produtor musical, ele vai estar ganhando 41,7% em relação à obra que você investiu e que você pagou. Uhum. Então é importante isso, porque você tem que entrar como produtora fonográfica. Exceto, lógico, aí a gente tem que ver a questão, que é uma questão de negócio, né, entender como esses os gravadores, né, porque geralmente as gravadoras e o selo, principalmente as gravadoras de grande porte, elas oferecem uma estrutura para isso. E às vezes elas realmente investem dinheiro no artista e na gravação. E aí elas entram como produtor fonográfico. Mas aí tudo é uma questão de entender como é que isso funciona. Tá? Então, seguindo, o intérprete ganha 41,7%, o produtor fonográfico ganha 41,7%, os músicos executantes ganham 16%. Esse 16% é dividido entre todos os músicos. Eu vou aqui nesse momento fazer um comentário, e aí em defesa dos músicos, porque eu sou apaixonada por músico, meu sonho era ser música, de tocar todos os instrumentos, eu brinco com alguns instrumentos aqui, mas eu queria muito, eu acho fantástico, e eu acho que a música, sem instrumento, não é música, né? Como a gente tinha falado antes, a música sem música, não é música, ela é obra literária, né? Se você tem um texto, não tem música. Então, assim, eu acho que é extremamente importante a figura do músico executante, né? Quando você vai num show, a gente tem até que valorizar aí a capela, né? A música só voz, maravilhoso. Mas a gente, quando vai no show, que bota a gente lá em cima, é a virada da bateria, é aquele baixo maravilhoso, né? É um bongô, é uma percussão maravilhosa. Então, isso eu acho que é de extrema importância. E aí eu fico pensando um pouco nesse percentual, assim, porque é um percentual muito baixo, considerando que normalmente, a banda é composta por vários músicos e terem que dividir todos eles em um percentual desse. Então, assim... Deixa eu sentar aí. Não dá, não, aqui, ó. Eu já tenho... Tá muito rápido. Vamos embora com a mulher. Rápido, essa mulher. Opa, tá. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou caiu? Olá? Vocês estão me ouvindo? Ah, eu acho que caiu, né? A Thaís caiu. Eu vou continuar falando, então, porque a gente está gravando, e aí depois a Thaís voltando, a gente continua com ela o bate-papo. Então, voltando aqui, vamos lá onde a gente parou. A gente estava falando sobre a questão, eu estava aqui indignada falando sobre o percentual dos músicos executantes, que é 16% aqui, 16% em relação ao intérprete e produtor fonográfico, né, para todos os músicos. E aí eu boto aí a provocação, como em relação à execução pública, esses valores eles são não pagos dessa forma pelo ECAD, não tem como mudar isso. Mas talvez, será que o intérprete não poderia fazer com os músicos aí, com a sua banda, um acordo, um contrato particular, estabelecendo percentuais diferentes, valorizando aí os seus músicos? Fica aí uma provocação a pensar. A gravadoras e os selos entram como titulares derivadas, né, de direito aí desse fonograma. E elas têm aí um percentual também que é acordado em contrato, no contrato de produção musical, de gravadora, de contrato de selo, enfim. Beleza, fiz o meu cadastro na associação, coloquei todo o meu repertório lá na associação, fiz todo o cadastro lindo, bonitinho, coloquei tudinho lá. Minhas músicas estão tocando, estou tocando na rádio, eu estou tocando música ao vivo,
tem intérprete cantando a minha composição, tá tudo bombando. Mas eu não recebi meu direito autoral. Por que eu não recebi? Então, essa hora que a gente fala sobre o crédito retido. Então, existem alguns cenários que o seu crédito, na verdade, você acha que não recebeu, mas o seu crédito ele está lá retido na sua associação. Então, primeiro de tudo, você precisa procurar a sua associação e precisa entender e ver, checar lá se tem algum crédito retido. Então, é importante que você faça isso com uma certa periodicidade, enfim, dentro da sua gestão, que seja mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, é importante fazer. E quais são os cenários? Por que você pode não ter recebido o seu direito autoral? Primeiro, você pode não ter sido filiado, né? Você não está em nenhuma associação, então você não tem como receber. O seu repertório não está cadastrado, não tem como o ECAD e a associação saber que você é titular daquela obra, então você não vai receber. Duplicidade de título, o que é isso? Quando você, por exemplo, a minha música, eu tenho uma música lá registrada, cadastrada na associação, que se chama A Rosa. E a Thaís também tem uma música chamada A Rosa. Na hora de pagar, o ECAD vai ter lá conflito, porque ele vai, né, a inteligência lá do sistema vai identificar 2 ou 3, enfim, músicas com o mesmo nome. E aí ele vai reter esse crédito até ele entender de quem é, de fato, a música que foi tocada. E como é que a gente faz para poder facilitar a vida do sistema do ECAD e da associação? A gente precisa colocar com detalhes informações da obra. E assim, o nome é a obra, né? Mas o refrão bomba, todo mundo sabe o refrão. Pegou, virou chiclete, todo mundo sabe. Coloca lá qual é a parte que todo mundo conhece. Tem algum apelido? A minha música, o nome dela é A Rosa, mas o pessoal chama de Roseta. Então, vai lá e coloca lá o nome e o apelido da música. Enfim, todas as informações são importantíssimas para fazer essa distinção, para ajudar o sistema. Falsa duplicidade, o que acontece? Eu comecei, fiz minha obra e comecei independente, falei, cadastrei tudo bonitinho lá, eu mesma entrei no computador e fiz, que é super tranquilo, dá para fazer. Só que no meio do caminho da vida e tal, eu, como disse, senti uma dificuldade de fazer a gestão e decidi fazer um contrato com uma editora. E aí fiz um contrato com uma editora, passei meu repertório todo para essa editora, e a editora foi e colocou esse repertório lá na associação, cadastrou tudo de novo. Então, vai haver essa falsa duplicidade, né? Porque, na verdade, vai estar no meu nome, vai estar no nome da editora. Então, o que é importante? Comunicar a associação e falar, olha, eu agora estou com uma editora e ela está cadastrado tudo no nome dela, que aí a associação vai entender que tem que pagar para a editora que está fazendo a gestão do seu direito autoral. A ausência de informação. Aí é aquela velha história da gente vai preencher o formulário, preenche tudo mais ou menos, não tem que informar lá o número da conta, não informa o número da conta faltando um dígito, endereço, tem que colocar o endereço, não bota tudo, enfim. São essas informações na hora do cadastro muito importante que sejam feitas de forma criteriosa, porque você está falando de um cadastro que é o meio de você receber a sua renda a partir do seu direito autoral. A outra situação é de inadimplência, quando as partes não... os estabelecimentos que usam a sua música não pagaram, então, infelizmente, não tem como o ECAD, nada para o ECAD arrecadar. E tem uma outra aqui que está cortando. Bloqueio judicial. Como funciona em relação ao bloqueio judicial? O bloqueio judicial, como o direito autoral é um crédito, ela é uma renda, se você tem alguma pendência, alguma situação judicial que seja objeto de uma penhora, por exemplo, esse crédito ele pode ser bloqueado para pagar essa sua pendência judicial. Normalmente acontece muito em casos de pensão alimentícia, tá? Geralmente acontece de ser bloqueado aí o direito autoral para pagamento de pensão alimentícia.
Vocês estão aí? Thaís voltou? Eu voltei, quando a música está com algum entrave judicial, a música, por exemplo, alguém me acusa de ter feito um plágio e a gente está na justiça brigando por aquilo, mas a música está tocando, enquanto não tem ganho de causa, o suposto titular da música continua recebendo ou também ela trava nesse bloqueio judicial? Vai ser bloqueado. Entra no bloqueio. Entendi. A partir do momento que alguém entra com o processo, bloqueia, né? A música até ver o resultado. Sim, ótimo exemplo. Entra como bloqueio judicial também. E aí o crédito vai ficar retido. E aí, como é que a gente faz para resgatar esse crédito que foi retido? Precisa entrar em contato com a associação para entender, né, se foi retido ou se não foi retido, por que foi retido. E aí você faz uma solicitação de levantamento desse crédito junto à sua associação e ela vai analisar o seu pedido, tem um formulário, você tem que preencher tudo bonitinho, e aí ela vai avaliar e aí vai liberar esse crédito que está retido, se tiver tudo ok. Só que você precisa, para você fazer isso, você tem um prazo de 5 anos, que está lá na lei de direitos autorais. Porque se passar de 5 anos, você perde esse direito, porque esse valor que foi retido, ele volta para a base de dados lá, para o geralzão, e aí eles fazem aquela distribuição lá, como aquela distribuição indireta que a gente falou, entendeu? Ela volta e é distribuída para todo mundo. Então, por isso que é importante ter essa gestão, essa administração de pelo menos uma vez por ano você verificar se tem algum crédito retido ou não. Porque se passar de 5 anos, você vai perder isso. Tem alguns casos aí até de músicas bem conhecidas de um autor, agora não vou me lembrar o nome, mas foi até de um que foi de Marchinho de Carnaval. Parece que a música, o cara compôs uma música, uma marchinha, e aí saiu do Brasil, foi para outro lugar, foi para outro país, e nunca mais, não cadastrou tudo bonitinho, mas nunca mais viu nada. E aí parece que a música dele tocou e teve um sucesso aí, ficou um crédito retido para ele poder receber por uma questão, só que ele não sabia, não fez essa gestão, e aí anos depois que foi descobrir que a música dele bombou aqui, mas aí já não tinha tempo e ele perdeu o direito. Então aí é o start, é um alerta, né? Como a gente está falando de uma fonte de renda, então é muito importante que essa gestão seja feita de forma organizada, né? Como uma renda normal, né? Que a gente recebe mensalmente, né? Que a gente administra na nossa vida, né? Plataformas de streaming, a gente vai entrar agora. Como que funciona isso? Primeiro, plataformas de streaming, a gente está falando de Spotify, Deezer, Tidal, Apple, enfim, de todas essas plataformas que a gente tem aí de música no digital. Para poder acessar essa plataforma, a pessoa, o artista, não consegue fazer isso diretamente. Então, se eu tudo meu, eu fiz tudo independente aqui na minha casa, maravilhosa, e aí quero subir pro Spotify, por exemplo. Eu não consigo fazer sozinha, eu preciso de uma distribuidora digital, que são as agregadoras, né? Então é necessária a contratação de uma agregadora para poder subir essa música para uma plataforma de streaming. Obrigatoriamente, senão eu não consigo subir. Essa agregadora, eu assino um contrato com ela, né, um contrato de agregação, um contrato de administração e de distribuição digital, melhor dizendo, e aí tem um percentual de administração lá que cada agregadora tem a sua regra, né? Existem várias agregadoras, eu coloquei aqui as mais faladas, né, que é a OneRPM, a Trattori, a Altafonte, a CD Baby, que são conhecidas, tem várias outras, e aí uma observação aqui, na hora de fechar contrato com essas agregadoras, é muito importante, de fato, ler o contrato, ou encaminhar que leia esse contrato para te traduzir o contrato para você, porque contratos sempre tem uma informação ou outra, que geralmente são aquelas informações que a gente não dá muita, não entende ou não dá muita atenção, e no final dificulta a nossa vida quando a gente quer recorrer, quando a gente quer pleitear algum direito, né?
Por exemplo, a CD Baby, se não me engano, ela tem uma cláusula lá que é de uma cláusula compromissória que fala sobre a resolução de conflitos por arbitragem. E o fórum privilegiado, o fórum escolhido, o foro escolhido, não é no Brasil. Acho que é na Califórnia, se não me engano. Então, assim, é comum, e também muito por conta dessa questão da globalização, de você ter muitas empresas, a própria Spotify também, se você for ler o contrato, ela as regras regem de acordo com leis de fora do Brasil, enfim. Você tem o digital, ele tem essa extraterritorialidade, né? Tem essa expansão territorial. Então, é muito importante verificar o contrato e entender como isso vai funcionar se você tiver que pleitear algum direito, porque acaba que isso extrapola outros lugares, né? Inclusive, sua música pode ser assistida em outros países, escutada em outros países. Então, como a gente escuta aqui músicas de outros países, então isso é importante a gente entender como é que funciona essa lógica. Dentro dessa questão do streaming, os percentuais, eles são diferentes dos percentuais que foram falados em relação à execução pública lá do ECAD. E aí, mais à frente, eu tenho um slide falando sobre isso. Aqui eu cito a questão do direito autoral fonomecânico, que é importante ter uma editora, uma agregadora digital, mas lá para frente eu vou falar sobre isso. Os valores que são alocados, os valores que são pagos, também, assim como a questão que eu falei lá do ECAD, que tem um critério ali de arrecadação, rola um pouco isso também em relação aos planos que são contratados. Então, uma música que toca no plano free, ela vale X, e a música que toca no plano premium, ela tem outro valor. Então, isso é colocado. E aqui, colocando uma informação importante, o que a gente está falando aqui não passa pelo ECAD, tá? O que passa pelo ECAD tem uma parte que passa pelo ECAD, que é um direito relacionado à execução pública, porque ECAD, quando fala de ECAD, é execução pública de gestão coletiva, e quando a gente fala aqui, a gente já tem um cenário um pouquinho diferente. Posso seguir? Sim, sim. Deixa eu ver aqui, a gente tem... são 6h19. Tá, vamos adiantar aqui um pouquinho. Bom, então, em relação aqui os percentuais do streaming, 58% de conexos, 30% fica para a plataforma e 12% de direitos autorais. Esses valores são feitos da seguinte forma: 58% é distribuído entre a agregadora, a agregadora recebe e passa para produtor fonográfico, o artista, ela pega uma parte para ela também, obviamente, né, pela administração, e os produtores fonográficos e o artista, eles recebem. Os percentuais aqui, a divisão entre eles, já é estabelecida de forma contratual. Você pode estabelecer percentual que entender cabível, né? É um acordo particular, não é preso como é o do ECAD lá, que a gente falou sobre os 41,7%. É outra lógica. E aí, aqui, eu também faço uma outra reflexão em relação à questão do músico executante, porque também é falado muito sobre isso, que o músico executante ele não entra nesse recebimento desses conexos pelo streaming, porque é pago, normalmente é o artista que faz o contrato com a agregadora para poder colocar a sua performance, né, artística, a sua interpretação num Spotify, por exemplo, ou o produtor fonográfico, né, que bancou a gravação, o fonograma que vai ser colocado no streaming. E aí o músico executante que participou dessa gravação, como é que faz? Ele não recebe? Eu entendo que como é possível ser estabelecido aí um contrato, que os músicos executantes também possam entrar nesse contrato aí, junto com o artista, junto com o produtor fonográfico, né? E aí eu acho que é uma reflexão aí para o mercado em relação a isso. Mas fica aí aberta mais uma provocação.
Em relação ao autoral, 12% é de direito autoral. Desses 12%, 25% é de ECAD, pela execução pública, porque o streaming também é uma execução pública, né? Então, 25% é do ECAD, e aí o ECAD vai receber e vai passar para a associação, e 75% é de fonomecânico. Fonomecânico é o direito de reprodução. Para receber esses 75%, o autor, o compositor, ele precisa estar ou com uma editora, que vai conseguir fazer esse recebimento, ou ele pode estar pela própria agregadora digital. Então, assim, o cenário é o seguinte, você, Thaís, é compositora e também intérprete. Então, você está cantando uma música que é sua, autoral. Então, nesse caso, para você colocar na plataforma de streaming, você, Thaís, contratou a Trattori, por exemplo, para colocar suas músicas lá. Né? Então, você é um projeto com a agregadora digital. Você vai receber isso, você pode receber isso através da própria agregadora digital, você vai receber referente ao direito fonomecânico, aí você faz um pacote específico dizendo que você é autora. Então, você vai ganhar o seu direito autoral também por essa agregadora digital. Agora, um outro cenário. Eu, Renata, escrevi, fiz uma letra, uma composição e tal, musical, e aí você, Thaís, que é intérprete disso. Eu não sou intérprete. Você fez o contrato com a agregadora, né? Então, você vai receber por aquilo. E eu, autora, como que eu vou receber se eu não fiz um contrato, se o streaming, a plataforma não sabe que eu sou autora dessa música, por exemplo. Né? E aí, teria que ser através de uma editora, senão eu não consigo receber. Posso seguir? Tudo bem? Vou seguir então, tá? Aqui Beleza. eu trouxe uns valores aqui em relação à conversão em dinheiro. Dentro de streaming, para você ganhar R$1, você precisa a sua música, a sua música, ela precisa ter tocado na Apple, por exemplo, 1.654 plays, né? Que tocou, né? Tocou uma vez, tocou duas vezes. Então, 1.654 tocadas, que são plays, que a gente chama. Você ganha R$1 por tocada. Né? Por tocada não, você ganha R$1 por 1.654 tocadas. No Spotify, você precisa de 2.035 plays. A sua música precisa ser tocada 2.035 vezes para você ganhar R$1. No YouTube, isso é surreal. Você precisa ter tido o movimento ali da sua música. No YouTube, 23.828 visualizações e tocadas. A gente, parando para pensar em relação a isso, sempre quando eu falo sobre isso, eu gosto de falar assim, parece um cenário um pouco desanimador, na verdade, né? Você fala, cara, eu preciso tocar 1.654 vezes para poder ganhar R$1. Eu falo, porra, não vou ganhar dinheiro com isso, né? Não vai ser que fonte de renda é essa? Não vai ser fonte de renda. Só que se a gente parar para pensar, no Brasil, se a gente em termos nacionais, a gente pode ir até mais, né? Porque no digital a gente consegue alcançar o mundo todo, mas a gente falando em aspecto nacional, existem mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, se você pensa no macro, se você pensa grande, você pensa, cara, dá para tocar, dá para ganhar dinheiro sim, né? Então, eu gosto muito de falar assim, dentro de trazer um ânimo, um ar mais entusiasta para dizer, dá para fazer dinheiro sim, né? E aí tem que trabalhar a questão da gestão disso, da gestão de carreira, né? Como é que você faz para se colocar nesse mercado. Então tem que ser estudada o jogo, como funciona o jogo, o mercado do music business para poder fazer essa conversão. Mas, assim, isso é possível, isso acontece, as pessoas conseguem fazer isso. Existem profissionais de administração, de gestão, né? Tem que ter o acompanhamento ali jurídico também dos contratos, para entender se está sendo feito um contrato bom ou não. Então, se você tem tudo isso
estabelecido, bem organizado, você consegue fazer essa conversão sim. E aí, seguindo, em relação às redes sociais, quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando do Facebook, WhatsApp, fala YouTube, TikTok, e aí os cenários são diferentes. No caso do Facebook, que envolve Instagram, WhatsApp, essas redes sociais, elas têm um acordo com o ECAD, então eles já pagam mensalmente um valor que foi lá feito a partir dos critérios do ECAD, eles pagam esse valor mensal. Então, tudo que é colocado no Facebook, tudo que é colocado no Instagram, já está coberto por direitos autorais. Então, já é pago. Por isso que quando você faz sei lá, uma live no Instagram, quando você posta uma música, vou tomar uma água aqui, uma música, enfim, a rede social já está, o Instagram já está pagando isso. O YouTube, como é que funciona? O YouTube ele verifica o que está sendo colocado ali. Então, ele tem um sistema que é o Content ID, que esse Content não tem CA no final, não, é com T mudo. Mas, enfim, o Content ID é um sistema que identifica as músicas, as obras que estão sendo executadas ali no YouTube. Por isso que tem a questão do takedown, que é quando você coloca algum vídeo e o YouTube cai o seu vídeo, a sua live, porque esse Content ID, que é esse sistema, ele identifica que tem alguma questão com direito autoral e aí ele cai sua live, cai seu vídeo. E aí, a partir disso, desse Content ID, ele comunica ao ECAD e ele também tem um esquema de pagamento mensal e tal, mas com as informações ali do que está sendo executado. O TikTok tem uma problemática, porque o TikTok começou aí bombando e tal, mas ele não paga direitos autorais, tem vários processos em face do TikTok. As músicas que são colocadas lá, enfim, meio que entram num limbo, ninguém sabe muito bem como é que é pago isso, parece que... parece não, existe aí uma discussão em relação ao TikTok, então a gente não... É importante essa informação, mas, enfim, é mais problemático, a gente teria que se aprofundar um pouco mais, mas acho que não é essa a proposta. E colocar aqui, em geral, as redes sociais possuem esse acordo com o ECAD para pagamento facilitado. Então, é para... entendendo também a necessidade e o poder das redes de circulação desses conteúdos, o ECAD fez um contrato, né, com essas redes para eles pagarem e para que esses conteúdos consigam ser articulados nesse canal. Tem o Marco Civil da Internet, aí só rapidinho uma informação em relação à responsabilidade das redes sociais, que esses provedores, o provedor da conexão da internet, na verdade, não é responsabilizado pelos danos referentes a terceiro, salvo se você comunica e a plataforma, por exemplo, não faz nada. Então, se você tem algum tipo de violação no Facebook, você comunica ao Facebook, o Facebook não faz nada, aí sim ele pode ser responsabilizado. Se você não comunica, ele não vai ser responsabilizado. Isso aí é um adendo aí, uma informação. Editoras e gravadoras, quais são as funções? A gente fala rapidinho aqui. As editoras musicais, existe aí a UBEM, que é a União Brasileira de Editoras Musicais, é uma associação, é facultativa, tá? As editoras não são obrigadas a se associarem, porque isso é uma garantia constitucional, ninguém é obrigado a se associar e nem permanecer associado. Então, a associação é livre, mas a UBEM tem vários recursos, tem estrutura, né, que proporciona aí de proteção, inclusive, de direitos autorais para as editoras, então é bacana, é bom conhecer, é bom, inclusive, pesquisar as editoras que estão cadastradas, que são associadas da UBEM, porque é mais um respaldo. Qual a função das editoras? Fazer a gestão e a administração e a proteção desses direitos autorais.
A editora, como eu falei lá inicialmente, ela vira titular, ela recebe do titular originário poderes para administrar os direitos patrimoniais da obra, né? Ela se torna um titular derivada, e aí esses percentuais que vão ser administrados aí são estabelecidos no contrato de edição. Então, um contrato feito entre o autor, o compositor e a editora é um contrato de edição. Qual a vantagem de ter uma editora? É a estrutura, né? E o know-how também, o conhecimento que as editoras têm perante o mercado. Então, assim, uma coisa sou eu, independente, colocar minha música no mundo, no mercado, comercializar, fazer contratos com intérpretes grandes para poder ter esse retorno financeiro, enfim. Outra coisa é uma editora que seja de pequeno, médio ou grande porte, mas que já tem uma estrutura, que já tem um conhecimento no mercado. Então, esse é o ponto positivo de se ter uma editora, né? Um contrato de edição. As gravadoras e os selos têm a função de fazer gestão, administração e proteção do fonograma. A gente está falando de gravação. É o mesmo esquema, mesma lógica da editora. As gravadoras, elas recebem dos titulares originários poderes para a gestão desses direitos patrimoniais. Esse percentual é estabelecido a partir de um contrato de produção musical, de gravação de selo, né? A mesma coisa, a estrutura, o know-how no mercado é o que faz a diferença. Geralmente, as gravadoras e os selos são os produtores fonográficos, são quem fazem o ISRC, que é o Código de Gravação Padrão. Então, e aí, como é que funciona isso? Vale a pena, não vale a pena? É entender o jogo, mais uma vez. Se você tem uma gravadora que te dá uma estrutura danada, que te proporciona uma gravação, um estúdio incrível, que tem lá o cara acompanhando, que investe na sua carreira, além de tudo, né? Porque você tem empresas e gravadoras que têm esse contrato 360, que eles fazem de tudo, né? Eles já fazem a gestão da carreira completa do artista. Aí vale a pena fechar um contrato assim, com um percentual um pouco mais elevado e tal, né? E tem que ponderar isso tudo. E a questão do produtor fonográfico é isso. Se o cara tá bancando essa estrutura toda, então eu acho que é razoável que ele seja produtor fonográfico. O que não é razoável é se você banca tudo e aí o cara quer ser produtor fonográfico e ganhar o valor integral disso, né? Então é tudo sopesando sempre as regras aí do jogo. As agregadoras digitais, a gente estava falando lá inicialmente, a função delas é distribuir os direitos referentes à execução e os plays da plataforma digital. Elas prestam serviço de distribuição. Ela não recebe, ela não é conferido a ele nenhuma titularidade. É um contrato de distribuição digital, é administrativo. Então, algumas oferecem também esse serviço para recebimento de direito fonomecânico, como a gente falou anteriormente. E o contrato ele pode ser firmado pelo próprio artista, pelo produtor fonográfico, pela editora, pela gravadora, enfim. Quem estiver ali fazendo esse processo de administração, né, e que tiver interesse em colocar a música no streaming, vai fazer o contrato com a agregadora digital. Autorização, para a gente chegar aí ao final, que a gente já está no laço, passando no tempo, inclusive. Autorização, proteção de direito autoral. A regra, gente, regra, mantra, sempre tem que pedir autorização. Sempre tem que pedir autorização. Existe uma exceção, na verdade, duas exceções que eu vou colocar aqui para vocês, que é quando está no domínio público, ou seja, passou o prazo de proteção de 70 anos, caiu em domínio público, você pode usar. Usou, beleza. Ok, não precisa de autorização. A outra exceção é se for para usar a nível acadêmico ou escolar. Aí não precisa de autorização. Então, assim, mantra, precisa pedir autorização sempre. E aí, saber de quem é titular do direito, porque tem várias pessoas envolvidas, buscar saber isso, e pedir autorização não é difícil de pedir,
tem já os e-mails específicos para pedir autorização. Se você não souber fazer, entra com uma editora, porque a editora vai saber fazer isso, a gravadora vai saber fazer isso. Se você tiver alguma pessoa que faça essa gestão, você consegue fazer isso também. Enfim, mas tem que pedir autorização. Por quê? Se você não pede autorização, cai aí trouxe algumas hipóteses da lei de direito autoral. O artigo 29 que fala, depende de autorização prévia expressa do autor para a utilização da obra, por quaisquer modalidades. Então, assim, tem que pedir autorização. O artigo 68, sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais, obras litero-musicais e fonogramas, em representações e execução pública. Então, assim, tem que pedir autorização. Tem aquela ideia assim, mas se eu for fazer um cover no YouTube, preciso pedir autorização? Cara, tem que pedir autorização sempre. Você pode não pedir? Vou lá tocar, botei no YouTube, eu tocando uma música do Caetano. Beleza. O Caetano vai me acionar por causa disso? Não necessariamente, pode ser que não. Mas se eu bombar, se eu ganhar dinheiro de repente com isso, se chamar a atenção de alguma forma, ele vai poder mencionar. Entendeu? Por quê? Porque eu não pedi autorização. Então, pede autorização. Porque eu parto do princípio, se eu estou ali fazendo alguma coisa de forma profissional, eu preciso seguir as regras do jogo, né? Para depois também até não se queimar no mercado, né? E outra coisa, quando você pede autorização, você também está estabelecendo uma comunicação com esse autor, com esse compositor. Então, assim, o networking também, a troca ali, né, de experiência do mercado. Então, isso é importante, pedir autorização. Você tem sanções civis, quer dizer, você tem que pagar. Pode ser que você tenha que pagar, não. Tem a responsabilização, você paga perdas e danos, né? Você é compelido a pagar perdas e danos quando você usa e não tem autorização. E, inclusive, também pode ser aplicável aí uma sanção penal, né? Que por utilização indevida. Transferência dos direitos, para a gente acabar. Isso aqui é importantíssimo. Para transferir o seu direito, o direito de autor, você pode fazer isso, né? O mercado, você está fazendo sua obra, você é o compositor, você tem interesse em fazer, com que sua obra tenha visibilidade, então você quer que outras pessoas escutem, você quer ganhar dinheiro com isso, então você precisa entrar no jogo e licenciar ou ceder a sua obra, o seu direito autoral. Como é que funciona isso? Tem a cessão parcial, que é o licenciamento, que funciona como se fosse um aluguel. Você dá um período, faz um contrato, né? E aí a pessoa ela tem um período para utilizar, para explorar economicamente essa sua obra, né? Então, quando esse contrato, você continua sendo titular do direito autoral. A outra parte só utilizou ali, explorou economicamente isso. Você pode fazer essa cessão gratuita, que você tem interesse inicial, estou começando agora, então vou ceder aí parcialmente para uma artista que tem um renome, e aí ela vai bombar, e aí depois eu vou me inserir no mercado, enfim, estratégias, né? Se você tem uma construção, um planejamento estratégico, você pode fazer isso de forma gratuita. Ou você pode fazer remunerado também, e aí cobrar um valor mensal, como se fosse um aluguel, enfim, um percentual em cima dos recebimentos, né, dessa exploração. E tem a cessão total. A cessão total, você vende o direito autoral para terceiro. E aí você perde o direito à titularidade. Então, quando você cede totalmente, você é a mesma coisa como se você estivesse vendendo um patrimônio mesmo, assim. A pessoa que comprou que vai ter direitos à exploração daquilo e você não ganha mais nada sobre aquilo. Você vai ganhar o valor que você vendeu. Depois disso, a pessoa vai explorar como ela bem entender e você não vai ter direito a nada disso. Então, assim, é muito importante esse ponto para, na hora de fechar os contratos, sempre entender o que está sendo fechado, se você está fazendo um licenciamento ou uma cessão total de direitos. Porque senão você pode estar fazendo uma cessão total de direitos sem ter consciência disso, e depois, a sua música bombou lá na frente, o cara está ganhando milhões com a sua obra, e você, poxa, eu ganhei, sei lá, vendi por 50 mil, e o cara está ganhando milhões. Então, tudo tem que ser analisado com cautela para poder não fazer um mau negócio. Mas aí foi o que eu falei, depende muito do mercado
depende muito das estratégias, né? E isso tem que ser analisado. Bom, estou chegando ao final. Você... Thaís, está me ouvindo? Picotou no final, mas eu ia te fazer uma pergunta sobre esse seu último slide, que às vezes a gente vê muito falar assim, o que for arrecadado com essa música, agora durante o carnaval, a gente vai dar para a instituição de caridade, não sei das quantas. Isso daí é firmado dentro do licenciamento ou da sessão, a instituição, no caso filantrópica que vai receber, ela é cadastrada lá, ou aí depende da boa-fé do artista que está recolhendo, repassar isso ou não? Como é que é feito isso? Quando as pessoas falam isso, durante tanto tempo, o que for recolhido vai ser doado. Mas Firmado em contrato, né? Firmado em contrato. Mas você está falando o quê? Por exemplo, as lives. Está lá a Ivete Sangalo fazendo uma live beneficente. É isso que você está falando? Não, estou falando, por exemplo, uma banda aí que fez uma música, por exemplo, falando do Fábio Assunção uma vez. E aí pegou muito mal, que a sociedade reagiu, falou, não, ele tem uma doença e tal, não é legal fazer piadinha, fazer música. Aí a banda e o Fábio entraram meio que num acordo, que o Fábio não processava eles, mas o que fosse... o que aquela música arrecadasse tocando no carnaval, porque estava para ser uma grande promessa do carnaval, eles doariam para instituições de dependentes químicos, entendeu? Aí minha pergunta tem como fazer isso por um período, ou eles têm que fazer a sessão, como você falou aqui, a sessão dos direitos autorais, essa que não tem mais retorno? Então, isso é acordo, né? É contrato. Pode ser por um período ou pode ser total. Depende do acordo que foi feito nesse caso específico. E aí, esse acordo tem que ser informado na associação, para a associação saber que para quem vai destinar os valores que forem arrecadados. Então, essas alterações, assim, esses acordos que são feitos, tem que ser feito por termo de acordo, por contrato direitinho especificado, e tem que ser comunicado à associação. Entendi. E uma outra pergunta que eu ia te fazer, você disse que algumas casas, ou no caso até alguns streamings, têm acordos diretos com o ECAD e tal, e aí geralmente essa grana recolhida, ela vai para todos os associados, para todas as associações. Então, se eu me associo amanhã, mesmo que eu não esteja arrecadando da minha música, eu já começo a receber alguma coisa desses valores aí? Onde vai para todo mundo? Então, foi a mesma pergunta que a Lud fez no começo. Esses valores que vão aí dentro do indireto, né, da distribuição indireta, ele é muito pequeno, ele é 0,01, porque você pega você pega um valor e distribui entre mais de 500 mil associados. Então, não é um valor expressivo, entendeu? Você não vai ter isso não vai entrar como um valor considerável, entendeu? Então, assim, pode ser que ele chegue até você ou pode ser que não. Então, existem critérios também que eles adotam de região, então, onde que é tocado em qual região. Tem alguns critérios que o ECAD faz para poder distribuir esses valores. Então, não necessariamente você vai começar a receber valores. E se começar a receber, vai ser muito pequeno. Mas, assim, se você não está cadastrado em alguma associação, faça isso, assim, não perca tempo, faça isso hoje. Por quê? Porque se você é compositora, como você é compositora, você é compositora, né? Então, você, como compositora, você tem chances aí de negociação e de colocar sua música, né, na sua produção aí nos seus meios de comunicação. Então, assim, não deixe de fazer, porque é uma forma aí, de repente, de você ganhar um valor ou outro mensal e ir crescendo em relação a isso e ganhando mais confiança também para aumentar essa renda, entendeu? E se você não faz isso, se você não está associada, você não vai ganhar de jeito nenhum, entendeu? Então, tem que fazer, não perca tempo. E coloca lá seu repertório e tudo para você ganhar direitinho. E qualquer coisa, eu estou à disposição também.
para vocês, se você tiver outras dúvidas. Eu estou chegando aqui nas considerações finais, e aí eu trouxe alguns pontos que, ao longo da confecção aqui dos slides, eu percebi que não tinha falado algumas coisas. Depois eu tenho que consertar aqui alguns erros aqui de digitação. Quando eu falei de direitos autorais, é importante falar que ele é dividido em direito moral e patrimonial. O que a gente está falando aqui, que é alvo de negociação, é o direito patrimonial, tá? O direito moral, ele é irrenunciável, ele é intransmissível, não tem como negociar direito moral. Então, assim, nessa situação que a gente está falando, de transferência, de licença ou de cessão total, eu vendi para uma gravadora, enfim, para uma editora, enfim, para uma empresa qualquer. Vendi. Eu não tenho mais o direito patrimonial. Essa pessoa que comprou a minha obra, ela vai ter exclusivamente 100% a oferição desse valor econômico sobre esse direito patrimonial. Mas em relação ao direito moral, é meu, esse eu não perco. Então, vamos colocar um cenário que a minha música, que é outra pessoa titular de direito patrimonial, acontece alguma coisa com ela, alguém pega ela e usa e transforma ela em outra coisa, ou usa num contexto que me ofende, que ofende a minha honra, a minha individualidade. Eu posso recorrer e pleitear a indenização pelo direito moral, mesmo que a obra tenha sido vendida, cedida para outra pessoa. Então, é um ponto que eu não coloquei, que é muito importante falar. Em relação ao período de proteção, que são de 70 anos, a contar do ano seguinte do falecimento. Então, eu sou autora, faleci, e como é que faz isso? Já entra em domínio público automaticamente? Não. Ele tem 70 anos para poder ainda protegido. E aí, quem vai receber isso são os meus sucessores, né? Enfim. Se eu quiser colocar, inclusive, isso em testamento para alguém, eu posso colocar. É um ponto que eu não tinha colocado aí que é importante falar. E aí, só depois desses 70 anos que entra em domínio público, que é quando ele entra para livre utilização. E aí, quando falo em livre utilização, eu vou lá, tem uma obra do, sei lá, Dom Casmurro. Dom Casmurro. Eu vou lá e vou usar a obra lá para, sei lá, para fazer, pegar algumas letras ali, vou fazer uma composição musical com texto, enfim. E aí tá em obra, tá em domínio público, eu posso usar. E a partir do momento que eu faço isso, eu estou gerando uma outra obra, que é uma obra derivada. Então ela ganha uma outra proteção, né? Então, foram alguns pontos que depois eu fui falando, putz, não esqueci de falar, porque direito autoral é muito amplo, né? Aqui eu trouxe um enfoque mais direcionado para a questão da música. Pode ser que eu tenha esquecido de falar alguma coisa, mas eu tentei abranger o máximo possível, inclusive a gente já passou bem da hora, mas espero ter conseguido aí, que vocês tenham gostado, que tenham conseguido transmitir aí um conhecimento de uma área que é minha área de pesquisa, que eu gosto de trabalhar. Eu queria, aqui no final, falar uma frase que é: os direitos autorais são um patrimônio, né? Então, assim, direito autoral é um patrimônio constituído a partir da criação intelectual e artística, então ela deve, sim, é um direito que deve ser valorizado e protegido. E aí, quando eu falo sobre não abra mão dos seus direitos, eu estou falando não que você não deva licenciar ou ceder isso. Eu acho que quando eu falo para não abrir mão dos seus direitos, é para que você tenha consciência do que você está fazendo, que você saiba usar dessa ferramenta e dessa criação como, de fato, um gerador de renda para você, dentro dessa ótica do mercado, que você tenha consciência e administração disso, né? Porque quando a gente sabe dos nossos direitos, a gente joga melhor o jogo, a gente sabe as regras do jogo. Então, é um incentivo a entrar no jogo, mas entrar no jogo sabendo onde está entrando. Então, porque é uma ferramenta muito, muito poderosa. Aqui, finalizando, eu me apresento, né? Como eu falei, meu nome é Renata Ilvo, eu sou sócia fundadora da Milvo Advogadas Associadas, atuo na área de mídia e entretenimento em específico, né? Tenho especialização em mídia e entretenimento e em music business pela PUC Rio.
Estou terminando meu TCC, meu trabalho de conclusão, minha monografia na pós-graduação da UERJ, de processo civil, e aí o meu tema fala sobre a advocacia extrajudicial nesse contexto do entretenimento, e estou sempre seguindo em construção, estudando, atualmente estou fazendo uma especialização em direito empresarial também, para entender essa parte da... Porque o artista, ele é empresário, né? Então, é importante a gente entender como é que funciona isso dentro dessa ótica empresarial, né? Porque quando a gente está falando de comercial, de serviço, né? A gente está falando de um produto, né? Então, a gente está falando de uma lógica empresarial. E aí, também estou me especializando nessa área, e agora seguindo aí nos meus cursos. Aqui seguem os meus contatos, tem aí o meu e-mail, tem aqui o site, o LinkedIn, o Instagram e o WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato. Estendo aí a todos vocês que estão assistindo esse workshop. Fico muito feliz, mais uma vez, pela oportunidade. Vou abrir aqui o site para vocês verem rapidinho. Aqui está o site, vocês tem aqui as ferramentas, falando, aqui sou eu, né, Renata Ivo, e aqui é minha sócia, Ana Paula Martins, né, que trabalha junto comigo. A gente segue aí especializada na área de mídia e entretenimento, e também trabalha em demandas de direito civil, né. Aqui tem um agendamento online, que você pode agendar diretamente pelo site, e o cadastro, nossa newsletter, que a gente está fazendo algumas informativos, que se tiver interesse, pode colocar um e-mail e você passa a receber quinzenalmente um informativo, ou mensalmente, a gente ainda está decidindo como isso vai funcionar. Aqui nossos dados, WhatsApp, nossas redes sociais, se vocês quiserem podem seguir a gente no Instagram e no LinkedIn. Aqui a gente vai postar mais artigos, e aqui a gente tem as avaliações aqui dos nossos clientes queridos. E é isso, encerro aqui a minha apresentação. Foi um prazer enorme. Espero que vocês tenham gostado, Thaís, espero que vocês tenham gostado da apresentação. E estou à disposição, qualquer dúvida que você tenha. Paty, não sei se está aqui. Eu queria te agradecer, em nome de todas as mulheres que vão ter acesso também a esse workshop. Informação é tudo, né? Quem tem informação sai na frente. E muitas vezes nesse mercado a gente não pode demonstrar que a gente não está com sabedor de todas as regras do jogo. E muitas vezes a gente omite e ouve aqui uma palavra aqui, houve editora aqui, houve associação ali, houve sindicato ali, e aí a gente democratizar, né? Fazer com que as pessoas consigam ter acesso à informação clara de como elas têm que encaminhar o seu trabalho para poder ter o melhor retorno com isso, é muito importante. Então, eu agradeço o tempo que você dedicou e essas informações todas que foram passadas. Eu que agradeço muito, é um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito dessa área. Como eu falei, eu sou uma entusiasta desse universo. Eu acho que é fundamental, o que seria das nossas vidas sem a música, né, sem a arte. Então, é um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimento, né, e aí a gente sempre vai construindo, né, porque sempre existem casos concretos, existem dúvidas e demandas, e a gente sempre vai construindo o nosso entendimento aí sobre essa demanda. Então, eu que agradeço, foi um prazer enorme, eu adorei participar, adorei suas perguntas, acrescentaram muito também na apresentação. E é isso, eu não sei se a Paty vai entrar aqui de volta ou a gente encerra. Então é isso, gente, um prazer enorme, muito obrigada. Obrigada, Thaís. Um beijo aqui para vocês.
Espero que vocês gostem, comentem aí. Olha, parabéns pela iniciativa, Movimento das Mulheres Sambistas, maravilhosas. E é isso, né? O show não pode parar e a gente continua. Não deixe o samba